E aí hoje, gente, eu vou tentar eliminar um pouco a loucura sobre o que é canal unitário, afinal. Uma vez perguntou, né, um dia que eu falei sobre, ela falou, simplesmente é porque é. Então aqui eu estou trazendo alguns conceitos para que entenda o porquê é como é. Tá? Não é do nada que eles tiram isso, tal coisa é assim porque é. Não, tudo tem um significado ali, tá? Tudo tem um porquê. E aí vamos dar uma olhada nisso daí. Eu trouxe alguns trechos. Então bora lá. Vamos começar pelo avesso. Vamos começar pelo capítulo 74 do Soen. O Imperador Amarelo fala assim: disseram-me que existem 3 yin e 3 yang. Qual a razão? O Tibo fala: isso porque as energias yin e yang podem estar em maior ou menor quantidade. E todas são diferentes em suas funções. E aí lá no capítulo 66, o Tibo fala assim: o yin se divide em 3 yin de acordo com o conter mais ou menos yin nele mesmo. Mais ou menos yin nele mesmo. Quando há mais yin, é o tai yin. Quando há menos, é o shao yin. Quando há menos ainda, é o Juei. E aí ele fala, o primeiro yin é o Juei, o segundo é o Shaoyin e o terceiro é o Taiyin. E aí ele continua, o Yang se divide em 3 Yang, de acordo com o conter mais ou menos Yang nele mesmo. Quando há mais Yang, é Taiyang. Menos Yang, é Yang Min. Quando há menos ainda, Shayang. Então, esse é o primeiro conceito para entender os unitários. Qual é a diferença entre eles? A quantidade de yin ou de yang que eles carregam em cada um deles. Certo? Então, isso já começa a distinguir o porquê 3 yin e 3 yang. Então, basicamente, gente, o que dá para a gente pensar quanto a isso? Se eu tenho quantidades características dele, eles vão ter locais onde eles se encontram. Se eu pensar, por exemplo, no calor ou no frio, né? Vamos pegar essa garrafa como exemplo. Se ela estiver cheia de água e eu começar a esquentar embaixo, por exemplo, qual é a tendência do mais quente? Não é ir para o alto? Então é como se eu tivesse, aí eu cesso, tá? Paro de esquentar, tiro isso daqui da fonte de aquecimento. Então eu vou ter uma camada mais quente, uma camada intermediária e uma camada menos quente. Certo? Então isso daqui vai começar a movimentar, ter uma circulação, mas dá para eu dividir isso em frações. Tá? Não é tudo com a mesma temperatura. Né? Afinal, se a água toda chegasse a 100 graus, por exemplo, ela evaporaria toda, né? De uma vez. E não é isso que acontece. Certo? Então, o que acontece? No corpo, as energias, o yin e o yang é a mesma coisa. Eu vou ter camadas, partes do corpo onde o yang é muito mais, partes onde ele é intermediário, partes onde ele é menos. E a mesma coisa com o yin, tá? Então, eu acabei fazendo uma representação aqui, só para que a gente vá percebendo que conforme vai entrando, por exemplo, o yang vai ficando menor. E o yin, aqui eu acredito que seja o inverso, tá? Seria o tai-yin lá para dentro, o juei aqui para fora. Tá? Por quê? Quanto mais interno, mais yin. Né? Então isso aqui deveria estar invertido, certo? Mas eu acredito, e eu posso estar errado, tá? Eu não já disse isso várias vezes e continuo dizendo. Não sei tudo,
Estou longe de ser o dono da verdade. Então, eu acredito que esses dois eixos são substituídos. Tá? O Tai-Yin, que é o maior, o Yin extremo, estaria no interno, e o Jue-Yin, que é o limite do Yin, estaria mais para o externo. Tá? Pode ser que seja do jeito que está, pode ser o jeito que eu estou falando. E eu acredito, se a gente for pegar em conceito, quanto mais interno, mais Yin. Quanto mais externo, mais Yang. Certo? Então, teoricamente, seria isso. Quanto mais Yin é o canal, mais interno ele está. Mais interna é a camada onde ele pertence. Quanto mais Yang, mais externo é esse canal. Né? Mais fora pertence. Tá? Então, essa seria a primeira ideia para vislumbrar o porquê de 3 Yin e 3 Yang. Tá? Seriam camadas que eles vão estar dispostos de acordo com a concentração das polaridades Yin ou Yang. Continuando. E aí lá no capítulo 24, ele fala assim, ó, isso daqui todos já sabem, tá? Mas isso daqui vai trazer um conceito pra gente. O canal da bexiga Tai-Yang do pé e o canal do rim Shao-Yin do pé são superfície interior. Então eu tenho uma relação entre Tai-Yang e Shao-Yin. Tá? Eles têm uma relação interno e externo. O Shao-Yang do pé, que é a vesícula biliar, tem uma relação com o Jue-Yin do pé, que é o fígado. Eles são superfície e interior. Então, eles se relacionam por dentro e para fora. E o canal do estômago, Yang-Min do pé, e o baço, Tai-Yin do pé, são superfície interior. Ou seja, eles também se relacionam. Certo? Então, o que eu tenho? Eu tenho camadas que me ligam alto a baixo, e ainda essas camadas se relacionam dentro e fora, né? Exterior e interior. Então, eu sempre vou ter um Yang que vai estar relacionando com um Yin. Ok? E aí ele fala, essas são as conexões entre os 3 Yin do pé e os 3 Yang do pé. Certo? E aí ele continua. O canal do intestino delgado, Tai-Yang da mão, e o canal Shao-Yin da mão, coração, são superfície interior. O TA, que é o Shao-Yang da mão, e o pericárdio, que é Jue-Yin da mão, também se relacionam, são superfície interior. E o intestino grosso Yang-Min, junto com o canal do pulmão Tai-Yin da mão, também são superfície interior. E aí a mesma coisa. Essas são as conexões entre os 3 Yin da mão e os 3 Yang da mão. Agora reparem que, tanto para o pé quanto para a mão, eu tenho a mesma relação. O que vai mudar? Eu tenho um que é do pé, outro que é da mão. Mas vocês veem que as camadas que se relacionam são as mesmas? Certo? Isso não muda. E aí lá no capítulo 79, ele fala aqui, ó, novamente, os canais, quanto aos canais Yin e Yang no homem, o terceiro Yang, que é o Tai-Yang, percorre o sentido longitudinal, corre nas costas
atinge o topo da cabeça e controla o yang do corpo humano. Então ele não fala que cada um desses canais tem uma função específica, uma característica e uma função. Então aqui ele abre um pouco sobre essa característica e função de cada um deles. E ele continua. O segundo yang corre no sentido longitudinal, o qual se espalha pela face e acima na cabeça. Cobre o peito e o abdômen no sentido horizontal. Ok? Já o primeiro yang é o canal da travessia. Ele fala aqui, né? Começa no canto externo, passa pela fossa supraclavicular e pela parte lateral do corpo, situando-se entre os canais Taiyang e Yangmin. Então ele faz essa relação, essa ligação. Ele fala aqui, ó, é o canal da travessia. Ah, é ele quem transporta para lá e para cá, vamos dizer assim, tá? Para fora e para dentro ali. Tá? Essa é uma característica desse canal. E aí ele continua. O terceiro yin, que controla o pulmão, o cabelo e a pele, constitui a superfície dos canais yin. Então, olha só, aqui, ó, ele dando a dica ali. Constitui a superfície dos canais yin. Tá? Então, ele vai estar mais externo mesmo, não mais interno. Ok? Talvez seja o Tai Yin por ser a parte mais longa, né? Então, você vê, é muito rebuscado o pensamento chinês. Então, a hora que ele fala uma coisa, para a gente, se a gente fala extremo Yin, não teria essa característica de estar mais Yin de tudo? E não é bem assim, né? Enquanto que no outro é extremo Yang, Tai Yang. Nesse caso é o Yang, mas... Então, é muito doido o pensamento chinês, gente. Pelo menos para mim, tá? Ele acaba trazendo muitas ideias. Então, às vezes pode ser uma coisa, pode ser outra. A gente realmente precisa estudar muito para compreender o que ele quer dizer numa frase. Tá? Então, a gente acaba percebendo que ele fala, ó, constitui a superfície dos canais Yin. Já o segundo Yin, o Shaoyin, se aprofunda cada vez mais, controla no interior o rim e os ossos. Gente, controlar o rim é controlar praticamente o corpo inteiro, né? Que é o armazém ali, né? O rim armazena a essência, principalmente, o Yang original, o Yin original. Tá? Então, ele é muito profundo, certo? Aí, ó, se aprofunda cada vez mais. Então, a gente tem essa característica também desse canal. E já o primeiro Yin é o último estágio do Yin, que antecede o princípio do Yang. Então, olha aqui. Olha a loucura. Volta a contradizer novamente a figura lá, né? Ou seja, se eu pego a superfície dos canais Yin, eu posso pensar em Taiyin. Se eu penso o que antecede o princípio do Yang, pode também me dar essa ideia de estar mais externo, né? Agora eu queria trazer uma ideia para vocês. Se é o último estágio do Yin, por exemplo, eu teria um acúmulo de Yin. Quando eu tenho o excesso, o extremo do Yin, não é o princípio do Yang? Não é no excesso, no extremo de um polo que inicia o outro? Então, vê como ele traz de novo essa percepção? Então, gente, continuo na dúvida naquela primeira figura que eu coloquei, se ele vai estar. E eu acredito que é o Taiyin mais externo, que nem eu coloquei na figura, e o Jueyin mais interno. Tá? Porque é ele quem faz essa virada. Agora, pode ser o oposto? Pode. Tá? Eu não sei falar isso para vocês. Não, ó, é assim porque eu li em tal livro, tal mestre falou. Não. Tá?
A base que eu tenho é do Imperador Amarelo. Tá? É de lá que eu vou puxando toda essa informação. E aí, olha que bonito que ele fala. Olha, ele fala aqui, ó, é o último estágio do Yin, que antecede o princípio do Yang, como a demarcação da lua negra no último dia do mês lunar e a lua nova do primeiro dia do mês lunar. Então você vê que ele apresenta realmente, né, essa conversão do extremo Yin, que é a lua negra, né, sem brilho nenhum, com o início do brilho, né, com o aparecimento do Yang, né? Então eu acredito que seria exatamente isso. O Jueyin, ele está tão no interno, ele tem tanta concentração de Yin dentro dele, que ele vai para o polo oposto e se transforma. Começa, né, a transformação do Yang. Tá? É essa visão que eu acabo tendo sobre isso. E aí ele fala, o crescimento e declínio de um ou outro está de acordo com a condição da circulação dos canais e das operações do Yin e do Yang no corpo humano. E o que ele quer dizer aqui? Que essas alterações vai de um para o outro, ora o Yin está maior, ora está menor, ora está menor ainda, né? Ora ele já começa a desaparecer e virar o próximo, né? Ele está de acordo com a circulação, tá? Por que ele fala circulação dos canais? Se eu tenho 6 canais, o Qi tem que circular por todos eles. Então ele vai passar de um para o outro. Ou seja, isso é natural que aconteça, né? A hora que chega em um, vai retornar ao outro. Certo? Então, ele fala isso é normal, porque ele está de acordo com as operações do Yin e do Yang no corpo. Eu tenho as operações do Yin e do Yang na natureza, as estações, e tenho as operações do Yin e do Yang no corpo, que é essa transformação do Yin em Yang. Mais Yang, menos Yang, mais Yin, menos Yin. Tá? Então, essa é a característica de cada um dos eixos, de cada um dos canais. Tá? E aí, lá no 74, eu puxei de novo, era uma continuação, mas eu trouxe para cá, que o imperador pergunta assim, qual o significado do Yang Min? E o Thibaut fala, quando os dois Yang, Taiyang e Shaoyang, ambos estão reluzentes, a isso se chama Yang Min. E o Imperador Amarelo pergunta, qual o significado de Jueyin? Novamente o Thibaut responde, quando os dois Yin, Taiyin e Shaoyin, ambos estão diminuindo, a isso se chama Jueyin. Então olha que loucura que ele está dizendo aqui, olha a percepção que eu tenho, se eu tiver errado sinto muito, mas olha o que ele fala aqui, ó. Quando os dois Yang, o grande Yang e o pequeno Yang, estão ambos reluzentes. A isso se chama Yang Min. Então, gente, ó, mais ou menos isso. Eu acho que vocês entenderam um pouco que é essa questão, né? Então, quando os dois estão no extremo, quando os dois estão conseguindo se manifestar plenamente o Yang, ou seja, o grande Yang e o pequeno Yang, ambos estão reluzentes. O que é isso? Ambos estão brilhando, ambos estão com potência de Yang, aí eu vou ter o brilho do Yang, que é o quê? Não é um intermediário, mas é o perfeito do Yang, vamos dizer assim. Tá? Que é o quê? É a hora que ele se manifesta na melhor potência. Então, o que eu acabo tendo de percepção aqui, eu não costumo falar muito para vocês, e o própria medicina, né, as medicinas antigas falam isso, o corpo é um. Eu não sou alguém que foi no mercado, comprou 2 rins,
2 pulmões, um coração, um conjunto de osso, um conjunto de pele, somou tudo e pronto, Michel nasceu. Não. De uma célula, desenvolveu tudo isso. Né? Então, a gente é uma coisa só. Eu não tenho como dividir. Né? E aí, nos canais, seria a mesma coisa. Eu não tenho como dividi-los. A gente acaba percebendo eles, cada um na sua parte, cada um no seu, vamos falar assim, cada um no seu quadrado, mas Yang é Yang. Eu tenho um Yang que está grande, um Yang que está pequeno. Não deixa de ser Yang. E aí o que ele fala assim, ó, quando ambos estão Yang, quando ambos estão na sua potência de Yang, a isso eu vou chamar que o Yang está brilhando. Então eu não teria 3 canais Yang. Eu tenho Yang em uma potência, em outra potência e na majestade do Yang. Tá? Isso é uma percepção. Ah, Michel, então todo canal é uma mesma coisa? Não, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que o corpo é um. E aí eu posso extrapolar isso também para o Yang. O Yang é um. Eu chamo ele de mais Yang menos Yang, ou seja, maior quantidade, menor quantidade. Mais quente, menos quente. Mais alto, menos alto. Mas Yang, ele tá para o alto. Yang é quente. Né? Então eu vou ter essas oscilações dentro da potência. Tá? Então o que eu acabo vendo aqui, ele fala que essa majestade do Yang seria o Yang Min. Tá? E a mesma coisa para o Juin. Né? Ele fala, ó, quando tanto Yin grande quanto Yin pequeno estão diminuindo, estão desaparecendo, a isso se chama Juin. Ou seja, é quando eu tenho a transformação do Yin em Yang. O último estágio do Yin. Ah, então seria esse ponto de conversão, vamos dizer assim. Né? Então, é mais ou menos isso que eu falei para vocês dos estratos, né? das várias partes da água, vamos dizer assim. Não deixa de ser água. Né? Uma já está evaporando, a outra está tendendo a subir e a outra está mais baixo. Tudo é água, não deixa de ser água. Mas uma já está no extremo, ela já está se convertendo em outra coisa. Tá? Para trazer uma tentativa de exemplificação. Tá? Então, esse Yang Min e o Juin, eles seriam esses destaques do Yin e do Yang. Né? Eu vou ter maior e menor Yin, maior e menor Yang. Isso é comum. Agora, dentro do Yang, eu tenho o Yang que brilha como todo. E aí, se ele brilha como todo, se ele está na amplitude do Yang, o que ele vai fazer? Converter em Yin. Por isso que a gente vai nutrir, por exemplo, através do Yang Min. Não é ele quem tem o maior potencial de nutrição do corpo? Ele é o canal, vocês vão ver aqui agora, que tem mais de ambos. Ele tem tanto sangue quanto Qi. Enquanto que outros eu vou ter um pouco mais disso, um pouco mais daquilo. Tá? Então essa é a minha visão dessas duas frases dele aqui. Tá? Se não ficar compreensível, vocês me avisem por gentileza. E aí vou lá para o capítulo 5 do Suen. Isso daqui era para estar lá no começo, mas eu achei que ia ser mais divertido desse jeito, então eu mudei a ordem dos capítulos, tá bom? E aí o imperador amarelo falou assim, ó, contaram-me que quando os sábios descreveram o corpo humano nos tempos antigos, eles sempre enumeraram respectivamente as posições dos 5 órgãos sólidos e dos 6 órgãos ocos, ressaltando os pontos iniciais e terminais dos 12 canais e as localizações por onde passam. Dividiram as superfícies e os interiores dos 3 canais Yang e dos 3 canais Yin em 6 desembocaduras. E cada um deles tem uma passagem acessível. Tá? Então, por que desembocadura? Porque cada um comunica com o outro. Não é o que a gente viu lá, ó, o Shaoyin do pé e da mão
coincide com o Taiyan, do pé e da mão. O Taiyin, do pé e da mão, coincide com o Yanmin, do pé e da mão. E o Juin, do pé e da mão, coincidem com os canais Shaoyan, do pé e da mão. Né? Então eu vou ter sempre essa relação entre eles. Ele sempre vai batendo. Então eu tenho uma relação alto e baixo através dos canais, né, dos 3 Yang e dos 3 Yin. Eu comunico, eu compreendo alto e baixo como um. E dentro e fora, eu acabo tendo relação entre os Yin e os Yang. Né? Então eu tenho tanto relações de alto a baixo, que são os unitários, tanto interno e externo, que são os acoplados. Então esses seriam os movimentos. A gente não tem 4 movimentos do Qi: descida, entrada, subida e saída. Não é a mesma coisa aqui? Se eu ligo alto e baixo, eu tenho relação subida e descida. Se eu relaciono dentro e fora, eu tenho relação entrada e saída. Né? Olha que legal isso, né? Começa a ficar mais claro o que é os unitários. Tá? Ela é uma forma mais abrangente de falar aquilo que a gente discute como canais individuais. Né? Taiyin do pé, o baço, Taiyin da mão, o pulmão, é Taiyin. Cada um com sua característica, mas ambos são Taiyin. Tá? Aí volto lá para o capítulo 24. Ele fala assim, ó, a porção de energia e de sangue distribuída no corpo humano é constante. Ponto. Ele afirma isso. E aí ele fala, no canal Taiyan, há muito sangue e pouca energia. No Shaoyan, há pouco sangue e muita energia. No Yanmin, há tanto sangue quanto energia. No Shaoyin, há pouco sangue e muita energia. No Juin, há muito sangue e pouca energia. No Taiyin, há muita energia e pouco sangue. Tá? Então, essa é a distribuição do sangue e do Qi em cada um dos canais. O Yanmin, ele é o mais pleno de todos os canais. Por isso que Yanmin é o que a gente mais trabalha no corpo, normalmente. Aí ele fala, ó, essas são as condições constantes de energia e sangue no corpo humano. E aí vou lá para o capítulo 66. O Juin é dominado pela energia do vento. O Shaoyin é dominado pela energia do calor. O Taiyin é dominado pela energia da umidade. O Shaoyan é dominado pela energia do fogo ministerial. O Yanmin é dominado pela energia da secura. E o Taiyan é dominado pela energia do frio. Dominado, gente. Tá? Então, isso é uma coisa que tem uma relação de domínio sobre o canal. Certo? Então, o vento ataca o fígado. Sim, e o fígado tem uma relação com o pericárdio. Certo? Então, tudo isso eu vou ter relações. Ah, Michel, mas o Shaoyin, ele era para ser dominado pelo frio. Mas não é. Tá? O frio tem impactos, agridem o Shaoyin. Mas o frio domina o Taiyan. Tá bom? Então, assim, acaba ficando muito confuso algumas coisas por causa disso, né? Mas tudo bem, né? A questão do Taiyin de baixo ser dominado pela umidade. Mas o Taiyin de cima não é pela secura?
E aqui ele fala que é o Yang-Min dominado pela secura. Tá? Então, eu tenho características específicas quando eu estou falando de unitários e quando eu estou falando de acoplados. Certo? Isso é padrão? Não sei dizer para vocês. Se isso é sempre igual, se isso altera. Eu estou trazendo informações aqui do clássico para vocês, e isso é uma das características que ele dá dos unitários. No capítulo 31, ele fala aqui, ó, numa invasão do externo, tá? Quando, no primeiro dia, quando o paciente contrai a doença febril de fora, o canal Taiyang fica infectado pelo frio perverso. Ele sentirá dor na cabeça, nas costas e na região lombar. No segundo dia, o mal é transmitido para o Yang-Min. O Yang-Min se carrega dos músculos. Em seu trajeto, ele pinça o nariz e circunda os olhos. Por isso, o perverso irá fazer com que os músculos fiquem quentes, havendo secura no nariz e sonolência. No terceiro dia, o mal é transmitido ao Shaoyan. O Shaoyan se encarrega dos ossos e corre junto às duas partes laterais do tórax, circundando as duas orelhas. Por isso, o perverso irá causar dor no peito e no hipocôndrio, e ensurdecimento nos ouvidos. No quarto dia, o mal é transmitido para o canal Taiyin, que se espalha pelo estômago, circundando a faringe. Por isso, o perverso causará a distensão do abdômen e secura na faringe do paciente. No quinto dia, o mal é transmitido ao canal Shaoyin. O Shaoyin se conecta com o rim e o pulmão e se liga à raiz da língua. Por isso, o perverso irá causar quentura e secura na língua e sede no paciente. No sexto dia, o mal é transmitido ao Juín. O Juín corre junto aos genitais externos e circunda o fígado. O perverso irá fazer com que o canal contraia o escroto e incomode o paciente. Eu quero trazer algumas coisas sobre isso. Tá? Por quê? O Yang-Min se encarrega dos músculos. Quem se encarrega dos músculos, gente? Fala para mim. O baço se encarrega dos músculos. E aí eu já deixo mais uma deixa. Olha que bonito. Eu deixo uma deixa para vocês. Uma dica. O canal Yang-Min se encarrega dos músculos. Então, juntamente com o baço, é importante que eu lembre da relação do estômago e do IG nos músculos. Então, um perverso que vem por fora pode trazer características de dor, de problema na musculatura. Certo? E aí, ó, ele pinça o nariz e circunda os olhos. Pode haver secura no nariz. Ah, mas o nariz não é a porta de entrada do pulmão? Sim, eu tenho também uma relação do Yang-Min. Por quê, gente? Porque o Taiyin e o Yang-Min se relacionam interno e externo. Legal? O Shaoyan se encarrega dos ossos. Quem se encarrega dos ossos? É o rim, né? E aí eu quero trazer uma ideia para vocês que é a seguinte. O Shaoyan tem relação com
o fogo ministro, com o fogo do corpo, com o min-men. Quem armazena o min-men é o rim. Por isso, eu tenho uma relação do min-men do Shaoyan com o rim. Por isso que o fígado e o coração também têm relação com o min-men, por conta do Shaoyan. O coração, indiretamente, por conta do triplo aquecedor. O fígado, da mesma forma, por conta da vesícula. Legal isso, né? Então começa a ficar mais complexo, mas começa a dar para entender um pouco melhor a relação. Tá? E aí vocês me perguntam o porquê da relação do TA com o coração. Acredito que ninguém perguntou, mas se perguntar, por conta do pericárdio. Ok? Lembrar que quem protege o coração é o pericárdio está vinculado dentro e fora com o TA, portanto, eu tenho uma relação do TA através de pericárdio com o coração. Tá bom? Então, eu tenho essa característica. Tá? E aí, é uma forma de tratar também ossos, tanto que o ponto de influência das medulas está aqui, né? O que é medula? Medula não é a formação do rim? O do rim tem uma relação com a medula. E por que diabos o VB39 vai influenciar a medula? Por causa disso aqui, ó. Porque ele ajuda a guardar o min-men. Tá? E isso era só um detalhezinho, assim, bem de leve que eu queria deixar com vocês. Tá? E aí mais um aqui que ele fala, ó, o canal Shaoyin se conecta com o rim e pulmão. Ah, mas de novo essa loucura? O que é o Shaoyin? Não é coração e rim? Por que diabos que ele está falando do pulmão aqui? Tem uma relação, né? O rim, ele vai trazer esse yang de fora. Quem traz o yang de fora? O pulmão. Então, eu preciso ter uma relação do rim com o pulmão para que isso possa acontecer. E aonde que essa relação acontece? Através do canal Shaoyin. Quem é Shaoyin? Rim e coração. Quem protege o coração? Não é o pulmão? Então eu acabo tendo uma relação rim-coração e através disso, rim-pulmão. Legal, né? Começa a ficar mais divertido, né, a acupuntura? Tranquilo, gente? Aqui nenhuma novidade, né? Basicamente, essas eram as informações que eu queria trazer para você. Para vocês. Explica melhor aí. Não é o pericárdio, fica difícil de saber o que você está querendo dizer. Que protege o coração? Em termos, sim. Mas é ele, na verdade, quem apanha pelo coração. O primeiro-ministro é o pulmão. Pulmão e coração têm uma relação muito forte. Tá? Eu tenho que o pericárdio, ele é o bobo da corte, né? Ele quem está ali para apanhar, para fazer pelo coração. Mas quem intercede, quem relaciona com o coração é o pulmão. É ele quem guarda o coração. Tá? Tem uma relação distinta aí. Você tem essa proteção do pericárdio, tanto que eu posso tratar o coração através do pericárdio.
Mas quem vai segurar a bronca também ali pelo coração é o pulmão. Então, eu tenho uma relação muito íntima entre eles. Então, gente, através disso, eu queria trazer um pouco mais de consciência do que são os unitários. Ajudou? Essa é a pergunta. Ajudou? Tá? Então, não é tão simples debater, mas trazendo conceitos do que quer dizer, vai trazendo mais clareza. E eu queria perguntar para vocês, questionar, né? Tem perguntas? Ah, Michel, não entendi bem isso, não entendi direito isso. O que vocês podem, o que eu posso tentar ajudar um pouco mais vocês? Digam para mim. Nada? Ninguém? Então, beleza, gente. Gente, medicina chinesa, sinto muito mesmo. Para quem não gosta de estudar, meus pêsames. Vocês não vão parar de estudar. Então, queridos, a aula de hoje era isso. Espero ter ajudado, espero ter trazido um pouco mais de conceito.